Vamos começar então já com as notícias. O presidente Jair Bolsonaro deixou hoje a capital do Reino Unido com destino a Nova York. Em Londres, Bolsonaro participou das solenidades de despedida da Rainha Elizabeth II, mas também fez discursos em tom eleitoral a apoiadores que foram ao encontro do presidente na frente da Embaixada do Brasil. Veículos da imprensa europeia abordaram o tom político das falas públicas de Bolsonaro no Reino Unido. E adversários do presidente na corrida pelo Palácio do Planalto aqui no Brasil moveram ações nesta segunda-feira contra a campanha de Bolsonaro, tentando impedir o uso eleitoral da viagem presidencial ao Reino Unido. Primeiro tema para a gente conversar, porque depois de dizer que se trata de um momento de pesar para o Reino Unido, Bolsonaro falou a apoiadores sobre pontos da campanha eleitoral e afirmou que vai sair vitorioso no primeiro turno da eleição. Bolsonaro citou uma visita que fez ao interior de Pernambuco, disse que sua aceitação é excepcional e que não tem como não vencer no primeiro turno. Bolsonaro também divulgou nas redes sociais um vídeo gravado em um posto de combustíveis na Inglaterra, em que compara o preço da gasolina britânica com o valor aqui no Brasil. Vamos conversar com os nossos analistas? A gente vê o Bolsonaro agora ou o primeiro passo para os nossos analistas? Vamos ouvir então primeiro o presidente Jair Bolsonaro. Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder. Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o resto do mundo. Eu vim aqui fazer política. Se eu não viesse, eu estaria sendo política. Não. Presidente, falando sobre a recepção de ontem, falou com o rei? Está com o senhor. Bom, Yuri Pita, começo com você, porque a discussão hoje em relação a esse assunto, se Bolsonaro usou o enterro da Rainha Elizabeth para fazer política ou não, se é crime eleitoral, foi aumentando ao longo desta segunda-feira, inclusive com ação movida pelo Partido dos Trabalhadores e outros partidos também. A questão é se ele não pode usar essas imagens. Isso funciona de alguma forma? Porque a imagem está feita aí. A cobertura vai ser feita e essas imagens pelas redes sociais se espalham, né, Roberta? Boa noite e bem-vinda. Obrigada. Antes de tudo. Boa noite para Caio, Raquel, Meirelles e quem está com a gente aqui. Acho que vale 2 pontos nessa questão e aí dá para a gente fazer um paralelo com o que aconteceu ontem e hoje em Londres e com o que está para acontecer em Nova York na Assembleia Geral da ONU. E aí vou inverter uma ordem aqui. Uma coisa é usar o discurso da Assembleia Geral da ONU para fazer aí, encaminhar questões domésticas. Bolsonaro não vai ser o primeiro a fazer isso. Dilma Rousseff, em 2014, candidata à reeleição, falou bastante do legado da sua gestão, das suas ações de governo, naquela que foi a disputa mais acirrada até hoje de um presidente candidato à reeleição aqui no Brasil. Fernando Henrique Cardoso e Lula tiveram situações mais confortáveis para se reelegerem. Dilma foi a que teve a situação mais difícil, tirando a atual, em que o presidente é o segundo colocado nas pesquisas. Voltando a Londres, que essas imagens vão circular, a exemplo do que o 7 de setembro circulou, proibidas ou permitidas na campanha eleitoral, sem a menor dúvida que vão. São convenientes para a estratégia política do presidente? Aí eu tenho algumas dúvidas. Porque falar com seus apoiadores, pregar para convertidos, o presidente fez isso no dia 7 de setembro, ali foi importante para mostrar que a campanha dele não estava num momento de fraqueza, precisava demonstrar força. Agora, num evento como um funeral histórico da segunda monarca mais longeva da história da humanidade, ela é a mais longeva do Reino Unido, mas à exceção de Luís XIV, ninguém reinou por mais tempo do que a Rainha Elizabeth II. A gente está falando do rei Sol da França, do absolutismo francês. Ou seja, é nesse nível de comparação que a gente está falando o que foi o funeral de hoje em Londres. E usar esse evento para fazer esse tipo de discurso, deixar transparecer para a comunidade internacional que havia, sim, uma preocupação eleitoral e aquelas situações de mal-estar, inclusive com um súdito britânico pedindo respeito para sua monarca, tenho muitas dúvidas se isso vai ajudar Yuri, Bolsonaro ou não. Tem um ponto que eu acho chave. Aí, a gente está, Roberto, com pesquisas de forma contínua até o dia 2 de outubro. E o que a gente viu sobre a repercussão desse tema? De que aconteceram 2 fenômenos que são ruins para a imagem do presidente, em especial para a imagem que ele tem
com o eleitor nem, aquele eleitor que está em dúvida ou está constrangido em votar no presidente da República. A primeira questão é que ficou claro aí que ele não falou sobre as relações do Brasil com a Grã-Bretanha, sobre a importância que a rainha teve em diferentes momentos da história da humanidade. Isso pega mal para esse público e soa como um desrespeito ao luto. Só que esse fenômeno, num contexto pós-pandemia, traz um efeito ainda maior, Roberta. Faz com que as pessoas comecem a lembrar de que também não houve respeito pelo luto das famílias dos 700 mil mortos que ocorreram aqui na pandemia. Eu estou falando isso porque se eu fosse oposição ao governo, da campanha de oposição ao governo, eu nem falaria para tirar as imagens da televisão. Eu ia falar, usa lá, pode usar a imagem da televisão, porque o efeito fora dos convertidos é muito pouco eficiente. É claro que a oposição está fazendo isso para poder questionar lá na frente, mas na prática pegou mal para o eleitor nem essas ações que o presidente da República fez em Londres. Importante esse ponto que você tocou, Renato, além do presidente Jair Bolsonaro ter dito em Londres que deve ganhar a eleição em primeiro turno, o que as pesquisas não estão dizendo. Voltaremos a esse tempo. Eu sou, como presidente do Instituto de Pesquisa, eu tenho um problema com essa referência do Datapovo, né? É a mesma coisa do que você perguntar no meio da torcida do Corinthians qual é o melhor time de futebol do mundo, ou quem eles acreditam que irão ganhar o campeonato. E, obviamente, não é o Corinthians que vai ganhar. Não faz essa pergunta o campeonato aqui nacional. que aqui Roberto, eu já vou passar para a Raquel falar da gasolina, queria comentar com a Raquel a comparação. Negocinho rapidinho. Tá. Você quer dar oi pro Felipe primeiro? Ver que ele chegou ali conosco. Ia dar boa noite pro Felipe Moura Brasil. Fala, dá a sua amarrada e eu coloco ele na roda. Só dar uma pontuada rapidinho, porque eu conversei mais cedo com o professor Marcelo Vaik, que é um importante especialista em direito eleitoral. A visita do presidente Bolsonaro ao Reino Unido ela é totalmente legítima. Dificilmente a campanha do Lula ou de outros candidatos vão conseguir derrubar as imagens dele no funeral, como vão conseguir derrubar o discurso dele na ONU. É um espaço de mídia que ele tem por ser presidente da República, isso é um problema da reeleição. Agora, ele chegar ali na varanda da embaixada e usar um espaço público para fazer um discurso, que foi claramente um discurso de campanha, aí não pode, pela lei eleitoral, ele está usando um espaço público para se promover como candidato. Ali, ele desrespeitou a legislação. Um espaço público brasileiro, né? Por ser patrimônio do Estado brasileiro. Um espaço do Estado brasileiro. Isso. É que a lei faz uma referência específica ao bem público. Público no sentido de todos nós, que é o caso da embaixada. Felipe Moura Brasil, bem-vindo aqui com a gente hoje no Prime Especial Eleições. Estou estreando por aqui também. Qual imagem que Jair Bolsonaro deixa ao mundo depois dessa visita e dessas falas também que a gente acompanhou em Londres durante o enterro da Rainha Elizabeth? Boa noite, Roberta. Vou fingir que eu estou aqui há anos para te dar as boas-vindas também. Boa noite a todos. De fato, existe esse contraste que já foi explorado pelo Lula. Acabei de ver um discurso dele justamente tocando nesse ponto. Em relação ao comportamento de Jair Bolsonaro, mostrando seu descaso em relação à preservação da vida humana no Brasil ao longo da pandemia, com aquelas frases, e daí, eu não sou coveiro. De uma delas ele se disse arrependido recentemente, mas foi às vésperas da eleição, quer dizer, mais de 2 anos depois daquela ocasião. Então ele teve muitas oportunidades antes de aquele comportamento ser interessante para ele eleitoralmente, o que gera uma descrença na sua sinceridade. E aí ele vai para um funeral no exterior, como a Raquel falou, é absolutamente legítimo, mas, como o Renato também colocou, faz a gente lembrar do comportamento que ele teve quando brasileiros estavam morrendo. Foram mais de 600 mil vidas perdidas no Brasil. E que ele chegue lá e ainda faça campanha política, seja no posto de gasolina, mostrando preços, omitindo diversos elementos, a diferença de renda, de salário mínimo entre os países, de autossuficiência em petróleo, etc. E ainda faça aquele discurso na sacada para os apoiadores, e os apoiadores se comportem dessas maneiras que a gente está vendo aí em diversos vídeos repercutindo, hostilizando jornalistas, desrespeitando o luto oficial naquele país, sendo cobrados por um cidadão britânico. Tudo isso só atrapalha
uma repercussão que poderia ser positiva para ele, porque essa comitiva bolsonarista, quando faz essas missões internacionais, busca o que é muitas vezes ironizado e criticado como diploma selfie, né? É a diplomacia para se fazer fotos com outras lideranças, para postar nas redes sociais, para mostrar que existe um prestígio, sem necessariamente, claro, haver um estofo de conhecimento sobre aquelas tradições. Mas todas essas fotos com diversas lideranças dão um certo poder. E eles buscam isso. Por isso que Jair Bolsonaro tenta levar sempre os filhos que, para as suas eleições, como deputado, como senador, estão muito interessados sempre em ter essas imagens. Mas é isso, a repercussão positiva dessas imagens pode ser só para convertidos, só para dentro da bolha. Ele precisa se comportar, ter compostura, ele precisa disseminar mensagens que atinjam o restante do eleitorado. E o restante do eleitorado recebe, geralmente, essas informações de uma excursão aloprada. E isso pega mal, evidentemente. Bom, aliás, hoje, em frente à embaixada onde Bolsonaro estava hospedado, foi registrada uma confusão entre apoiadores, um opositor do presidente, além de um inglês, que o Yuri comentou agora há pouco, que passava pelo local. Em um primeiro momento, o opositor de Bolsonaro começa a gritar "mito é Jesus", em tom de crítica ao presidente. Depois disso, ele é hostilizado pelos apoiadores de Bolsonaro, que estão ali no local. Vamos ver. Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Vai trabalhar! Vai para os seus filhos! Não! Vai para Cuba, Venezuela! Vai para Cuba, Venezuela! Depois da confusão ter começado, o inglês que estava passando pela região pediu respeito aos apoiadores de Bolsonaro por ser o dia do funeral da rainha e também bateu boca com as pessoas que estavam em frente ao local. This is the way of the Queen's funeral! Show some respect! What are you doing here? Go there. No, this is England. Shut up and give respect. Very wrong. This is alliance. What are you talking about? Politics Brasil. Caio Junqueira, está quietinho hoje. Quer arrematar? Primeiro falar um pouco sobre a repercussão da ida de Bolsonaro a Londres, depois eu puxo da gasolina com a Raquel? Vamos lá, Roberta. Boa noite a todos. Bem-vinda você. É uma oportunidade super perdida, o presidente Jair Bolsonaro, porque tinha de tudo, assim, pelo menos para sinalizar para os eleitores de centro, para furar a bolha bolsonarista, uma viagem protocolar, se tivesse se postado ali, não feito um comício ali na embaixada, essas cenas horrorosas, né? Bate-boca com inglês. Ele foi para um velório, né? Não foi um evento completamente distinto o da ONU. Se ele tivesse não tivesse ocorrido essas imagens, eu penso que a grande estratégia do Bolsonaro nessa viagem foi ocupar mídia, ocupar espaço, estar perto de chefes de Estado e fazer essa disputa de espaço midiático mesmo. Se ele tivesse tido uma agenda hoje protocolar de presidente da República em Brasília, muito provavelmente não teria tido a repercussão que tem ele lá, andando e com o Rei Charles e por aí vai. Mas uma oportunidade completamente perdida, né? Você acha que é estratégia ou ele não se contém? Não, eu penso que, assim, eles têm como eles estão atrás e conhecendo essa turma, converso com eles, hoje eu conversei com um interlocutor muito próximo dele também, vamos ocupar todos os espaços possíveis, vamos ocupar todos os palanques possíveis. Isso é legítimo de quem está tentando a reeleição, tem uma confusão do que é presidente, do que é candidato, isso é um problema do Instituto da Reeleição. Agora, ele chegou ali, e eu acredito que quando ele está ali, ele se consome, né? Tem uma imagem dele que eu vi no fim de semana, ele meio sorrindo, cumprimentando o rei, não tem isso, né? O rei que tinha perdido a mãe. Então tem umas questões ali que ficam difíceis. Eu vejo como uma oportunidade que eles idealizaram como uma ocupação de espaço. Acho que no fim das contas, se você pegar a avaliação da campanha, no fim das contas fica meio elas por elas ali. Eles não fazem assim essa crítica, poxa, foi um desastre, poxa, foi ruim. O presidente chegou lá, tinha apoiadores, ele precisava falar. Eles sempre costumam passar essa justificativa. Mas eu vejo uma oportunidade perdida, diferentemente da ONU, que na ONU vai ter um discurso, a gente vai falar disso, mas aí sim um discurso para dentro, né? Mas ali num palanque, não é uma situação de luto, né? Uma situação de velório.
Fazer um apontamento rapidinho. O Bolsonaro não tem uma responsabilidade direta, né? Por exemplo, entre o inglês está discutindo com o apoiador. Mas quando ele chega ali na varanda e meio que incita as pessoas, ele complica a situação. Tem um trecho desse vídeo em que o inglês fala: Mr. Bolsonaro não vai ficar feliz com o seu desrespeito. Então, você sente, né, que o próprio inglês ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo ali, né? Essa relação entre o Bolsonaro e a massa de apoiadores dele. A Mariana Janjago trouxe uma descrição da cena super rica ali de como foi esse embate, enfim, desse inglês estava voltando com os netos ali, viu aquela situação toda e de novo, e ele até depois falando, olha, vocês queriam discutir ontem, quando ele chegou, quando fez o discurso, vá lá. Mas hoje não, hoje é um feriado nacional, hoje é um dia muito... Hoje é isso, hoje é para entender, é um dia que na história não vai ter nenhum outro com essa dimensão desse porte, de uma monarca tão longeva, tão representativa do seu país, que viveu praticamente toda a história relevante do século XX. É esse o nível às vezes parece uma coisa meio piegas ou de não, para eles não exagero de liturgia, mas exato, para eles é fundamental. Aguardando 20 horas eu digo na isso, fila. às vezes, se alguém está vendo a gente um simbolismo achando... enorme de tudo que se alguém vê toda essa comoção em torno da rainha, acha que é saudosismo de um tempo que não existe mais, mas não, gente, mas é uma coisa super simbólica e de contorno de nação. Eu penso que a hora que eles põem na balança o QG bolsonarista, eles avaliam que o ganho de mídia e de espaço são 6h15, a gente está 15 minutos falando disso. Estamos falando do presidente Bolsonaro há 15 minutos sobre essa ida, né? Colocando aqui que não foi positiva, mas estamos há 15 minutos falando dele. Eu penso que na avaliação deles, a exposição e o local e a relevância de ter um presidente candidato indo no velório de uma grande monarca, rainha, por aí vai, se sobrepõe ao dano eleitoral, que isso vai ficar, né? O TSE vai julgar, vai multar, vai fazer alguma coisa, e se sobrepõe também a esse constrangimento da rua acreditado a apoiadores. Acho que a hora que eles pesam isso, a viagem na leitura deles acaba sendo muito mais positiva que negativa. Falem mal, mas falem de mim, que existe. Exato. Eles trabalham muito com esse propaganda positiva ou negativa, tanto faz. Mas você acha que eles colocaram na balança a associação entre o funeral e a pandemia? Não. De forma alguma. Inclusive, o presidente Sessenta e a Daniela Lima hoje trouxeram que o balanço do QG da campanha é de missão cumprida, é positivo. Quando que o balanço da campanha não foi positivo por diferentes razões? Acho que ele voltou a falar internacionalmente de que ele irá ganhar no primeiro turno, que só acredita no Datapovo. Ele voltou a lembrar um tema que estava adormecido na campanha, nós já dissemos aqui na CNN algumas vezes, que é o luto não realizado por conta do Covid aqui. Isso na véspera da presença dele fazendo abertura nas Nações Unidas e com talvez podendo criar um efeito repelente em outros chefes de Estado que também estavam em Londres e que talvez não queiram ser associados à imagem do presidente da República. Eu acho de verdade o componente de risco, pensando no eleitor nem. Eu não estou falando do engajamento, de fato estamos ocupando, Roberta, já 17 minutos e 14 segundos desse debate. Concordo com o Caio, concordo com o que a Raquel falou na sexta-feira passada aqui, da estratégia de estar lá fora e ter a cobertura como presidente da República, mas na prática, eu acho que ele sai pior aí para o eleitor nem.